levo até o irmão Roberto Flávio, para ver se ele consegue abrir um pouco a nossa visão também. Em que consiste essa preparação toda que nós temos que ter, irmão Roberto Flávio? O povo Yaldim mesmo, o povo que já está alinhado, o povo que já está com a palavra. Depois a gente vai. Remonade Yau Yau, meus amados irmãos que compõem a mesa, a querida irmã Maria Pacheco, nosso mediador, irmão Gilsomar, o nosso querido irmão Lucas Mascarenha e o nosso querido irmão Breno. Essas pessoas tão queridas e amadas que nos ajudam, têm nos auxiliado ao fazer que essas falas, através dessas verdades e mentiras, cheguem ao ar nos canais que a gente tem utilizado com a nossa permissão do Abba Pai, em tempo real no Facebook, em tempo também real na plataforma do YouTube. Bom, irmãos, é um tema interessante, um tempo que pode, um tema, melhor dizendo, que pode nos levar em águas profundas. Mas, ao mesmo tempo, é um tema que, ao meu ponto de vista, não é um tema muito difícil da gente entender, segundo o que as Escrituras têm nos anunciado de geração em geração. Então, não devemos nos surpreender com esse cenário, mediante todos os estudos que hoje temos usado uma ferramenta que nos instrui, nos orienta através da internet. Hoje se cumpre aí a profecia de Daniel, capítulo 9, sobre o avanço da tecnologia, e isso, para quem tem dinâmica e busca, é claro que devemos filtrar algumas informações, mas quando nós fazemos um paralelo com aquilo que nós temos, com os fragmentos das Escrituras, a gente não nos causa tanto espanto. Então, não devemos nos surpreender. No livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, Iau lista os tempos terríveis. Ele ali nos dá uma pista, nos dá uma planta, que infelizmente refletem a cultura hoje. Hoje, irmão bem, hoje nós vivemos um cenário que as Escrituras já nos anunciou há mais de 2000 anos atrás. Nós temos que trabalhar com o passado, com o presente e com aquilo que se diz futuro. Então, 2 Timóteo, escrevam aí, anotem aí, para vocês chegarem às vossas conclusões, no capítulo 3, do verso de número 1. Então, eu vou ler o texto, e nós não devemos nos surpreender, porque no próprio livro de Timóteo, o próprio Iau lista os tempos terríveis que, infelizmente, refletem a cultura de hoje. Então, no verso de número 1 do capítulo 3 de 2 Timóteo, diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irrepreensíveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Iau, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se também destes. Está aí a planta. Olha o cenário. Vivemos hoje diante de uma plataforma de egoísmo, de ganância, falta de amor, de soberba, uma falsa humildade que muitas das vezes querem se manifestar. A própria palavra nos revela o cenário que nós iríamos
encarar, mediante todos os estudiosos, apontando profecias, apontando eventos, acontecimentos. Irmãos, a palavra é simples. Quando eu leio a palavra, não desprezando os estudiosos pelas suas profecias, pelas suas revelações, a palavra em si, ela me convence do cenário dos últimos dias, irmão Gilson e os amados irmãos que nos acompanham em tempo real. É difícil negar essa depravação no seu auge. É difícil isso, irmãos? É difícil negar, não tem como nós negarmos. O cenário está totalmente diante dos nossos olhos. E embora estejamos no meio desse caos, deveríamos buscar o quê? A sabedoria para saber como encarar, como reagir e como nos preparar para isso. Eu não posso me abalar psicologicamente, muito menos espiritualmente, diante de um cenário que eu estou vendo. Eu vim de uma reunião agora, cheguei aqui em casa e estava falando com a minha esposa que nessa parte da tarde tive a minha missão, o meu dia a dia, pela manhã, ao entardecer, mas eu não perco a oportunidade que o Pai tem me proporcionado de falar para algumas pessoas algumas coisas interessantes, justamente, por incrível que pareça, esse assunto que está sendo abordado aqui agora em tempo real. Os acontecimentos que está, assim, bem claro ao nosso entender. Então, nós precisamos entender o seguinte, irmão Roberto, mediante esse caos que a gente está vivendo, como devemos nos preparar? Existem 3 etapas que podem ser início dessa preparação. E eu vou, com muito carinho, com muita humildade. 3 etapas, irmão Roberto, 3 etapas. Quando o irmão anunciou o tema dessa live, o Ruach Kadosh abriu meu coração, falou, eu vou te levar em 3 etapas fundamentais para que você fique em paz. Eu tenho que acabar essa live aqui agora, irmão Gilson, cumprir não um ritual religioso, mas a minha obrigação espiritual, clamar ao Pai, agradecer pelo dia de hoje, por tudo aquilo que Ele me promoveu, e ficar em paz. Não ter uma noite atribulada, não ter uma noite preocupada, não ter uma noite desassossegada, por não entender algumas questões que são muito simples. Então, qual é o primeiro tema? Qual é o primeiro item, irmão Roberto, perdão dizendo? Dessas 3 etapas que podem ser o início dessa preparação. A primeira etapa está em 2ª carta ao Coríntios. Olha que interessante. Ou melhor dizendo, eu vou recapitular aqui. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 37. Que de cara diz assim, irmão Gilsomar, não temas. Roberto, não temas. Tu está em mim? Tu está em mim? Tu foi alcançado? Tu está em mim? Então essa voz ecoa aqui no meu ouvido. Não temas. Quer que onde eu estou? Na estrada, em casa, no trabalho? Não temas, não temas, não temas. E eu preciso entender agora o conteúdo, eu preciso entender aqui a base dessa estrutura para mim não temer. Eu tenho que permanecer firme, confiante na verdade da palavra de Al, que continua sólida, não importa quão difíceis sejam os tempos, não importa. E Al já garantiu a vitória. E ele nos dá a certeza de que permanecemos vitoriosos. Está lá escrito, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha aí. O cenário diante dos nossos olhos está turbulento. Nós estamos evidenciando aquilo que eu falei ainda há pouco aqui.
Timóteo 3:1 ao 5. Então, como é que eu faço, irmão Roberto? Eu preciso avançar nessas 3 etapas que podem ser o início dessa preparação. Não temas. E quando eu não temo, eu sou ousado. Ousado, irmão Roberto, não abusado, mas ousado. Ousado em quê? Eu vou continuar crendo, irmãos. O mundo está pegando fogo, o mundo está de cabeça para baixo, mas eu creio nas promessas. E aí, ao fazer seus avanços neste mundo, o inimigo de nossas almas não tem poder. Ele pode preparar, ele pode fazer todo o seu ardil, todas as suas armadilhas, mas ele não tem poder sobre a minha vida, sobre a Querrilar do Machia, quando ela anda de conformidade com a vontade do Abba Pai. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os poderes humanos. As armas, olha só que coisa interessante, as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Ial para destruir fortalezas. Onde está isso, irmão Roberto? Vou te falar aí, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 4. Quer ficar firme? Mediante todo esse cenário que está acontecendo, usa essa arma aí. De segunda carta aos Coríntios 10, 3 ao 4. Por meio de Yahshua, o poder divino que está trabalhando para demolir, olha só, destruir e desmantelar qualquer fortaleza em nossas vidas. Nós carregamos esse poder. Tem gente que não acredita, irmão Gilsomar, que carrega esse poder. Eu quero falar para os irmãos que não creem nisso. Sobre a minha vida está depositado um poder, e eu carrego esse poder, quer que ande, eu vou. Nós carregamos esse poder, e a força e é por isso, amados irmãos, que não naufragamos no medo, mas nos erguemos em Emoná. Deu para entender qual é o negócio? Quando eu não creio que eu carregue esse poder comigo, eu esfaleço, irmão, na minha Emoná. Eu fraquejo nas minhas convicções, mas quer que onde eu vou, às vezes, irmão, eu trabalho como prestador de serviço, eu tenho uma oficina, eu trabalho internamente quando eu posso, mas sou solicitado externamente. Quer que onde eu tenho que ir para dar um orçamento ou executar a missão, eu não fico preocupado, porque comigo eu carrego um poder. Eu carrego um poder, irmão. E as obras do mal não vai me rebentar, não, porque eu carrego comigo um poder. Eu creio nisso. Segundo, irmão Roberto, eu sempre tenho que estar buscando purificação, filtrando aonde eu esteja, com quem eu converso, as falas que eu ouço, aquilo que sai da minha boca. Purificação é isso, irmão. Não é eu ficar dentro de casa trancado, jejuando, orando apenas, não. Purificação é que onde você vá, você sabe o que você fala, você sabe o que você ouve, você sabe com quem você relaciona. Deu para entender? É verdade que nossos pecados até já foram lavados, limpos e perdoados através do sangue de Yahshua, o Machia. Mas, infelizmente, se hoje você escolhe se sentar à mesa de pecado ou de pecadores, é claro que você vai se manchar com aquilo que você ouve, muitas das vezes até com aquilo que você fala. As consequências serão o quê? Perturbadoras. É claro que no meio da minha família não tem todo mundo, nem todos, melhor dizendo, são convertidos em Yahshua. Então eu ouço ali, numa reunião familiar, de um almoço, um jantar ou um lanche, ouço coisa que não é do meu agrado aos meus ouvidos. Por quê, irmão Roberto? Porque eu estou buscando um processo de santificação. Ou até ouço, porque eu não sou surdo.
Até, muitas das vezes, a fala tiram até um pouco da sua alegria, que nós podemos colocar como paz. Não paz que os homens podem nos proporcionar, como o mundo pode nos proporcionar. Mas eu tenho uma paz interior que eu estou no caminho certo. E muitas das vezes aquelas falas, aquelas conversas fiadas, podem nos trazer o quê? Tristeza no nosso coração. Porque a gente está um passo na frente dessas pessoas, não inferiorizando elas, mas a gente está um passo. Eu não tenho que me preocupar com aquilo que a Escritura diz que vai acontecer. Eu tenho que me preocupar com aquilo que a Escritura diz que eu tenho que estar. Aquilo que a Escritura diz que vai acontecer, não tenha dúvida, vai acontecer. Mas a Escritura, ao mesmo tempo, diz que vai acontecer, mas ela me prepara como eu devo estar para quando essas coisas começarem a se manifestar. Embora a Yahshua nos perdoando, não ignorou o pecado, nem tolerou isso. Ele já perdoou a gente? Perdoou. Ele já reconheceu as nossas falhas, dando agora uma instrução bem clara para que ela fique de lado e a sua vida siga sem pecado. Ou mesmo que você peque, mas você busque essa lavagem. Porque ele deu essa instrução, irmão Roberto. Por que ele deu essa instrução? Porque ele sabia que ela, assim como eu e qualquer um de nós aqui, tínhamos livre-arbítrios para fazer escolhas. Deu para entender? Então ele falou, Roberto, eu já te perdoei, mas se você quiser continuar pecando, é contigo mesmo. Se você continuar vacilando, é contigo mesmo. Então, rapidamente aqui para mim encerrar minha fala, para não ficar muito extenso, não temas, purifique-se, sempre buscando a purificação. E o segundo conselho, irmão Roberto, que tu nos dá, seja ousado, seja cirúrgico na tua fala, na tua convicção. O mundo está afundando, os desastres estão aumentando, as almas estão nas trevas e os desânimos estão se voltando para o desespero de muitas pessoas. Portanto, se possível, continue firme com a sua convicção, não negue a sua emuná, não se apavore, não se espante, mediante as profecias, mediante os acontecimentos, mediante as evidências que estão bem debaixo do nosso nariz, fique firme, ousado na sua emuná, orando, jejuando, buscando a cada dia performance espiritual e moral diante dos homens e diante do Criador. Isso vai te trazer uma paz que, se a hora que a trombeta tocar, segundo a determinação do nosso Abba Pai, você vai embora dessa terra. Sem dúvida, sem margem de dúvida. Seja constante nas suas orações, seja fervoroso na sua convicção, quer que onde você está, mantenha a sua convicção, ainda que o sistema, ainda que tudo que rege ao nosso redor queira te enfraquecer, mas mantenha-se a postura de um verdadeiro soldado do reino espiritual, de um verdadeiro filho de Al. E Alcha foi levado para o deserto. Nós sabemos que ele foi tentado, e não foi só uma vez, mas ele continuou firme. 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 Então, a preparação é essa, simples. Simples, simples, simples. Não temas. Purifique-se e seja ousado nas suas convicções. Irmão Josomar.
e quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Iaucha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Deus. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.